Boa noite. Os clientes de planos de saúde deverão ter uma forte dor de cabeça na quinta-feira. As associações médicas prometem um boicote nacional contra os planos acusados de repassar quantias insuficientes para cobrir os custos do atendimento. O que os pacientes têm a ver com isso? Nada, mas certamente são eles que vão sofrer as consequências. Vamos saber agora quais são os outros assuntos de hoje do Jornal da Cultura. O governo brasileiro considera precipitado o pedido da Organização dos Estados Americanos para suspender a obra da usina de Belo Monte, no Pará. Presidente Dilma Rousseff faz elogios às Forças Armadas e anuncia quem vai ocupar o novo Ministério da Aviação Civil. Começa a funcionar a primeira usina nuclear do Irã, construída em área sujeita a terremotos. Crise política no mundo árabe, com a queda dos ditadores, se torna tema em sala de aula. As grandes revoluções que estão ocorrendo nesse momento têm como protagonismo jovens. Garota de 18 anos passa uma semana acorrentada em cozinha de delegacia no Ceará. Especialistas brasileiros discutem criação de lei para punir invasão de privacidade na internet. E mesmo sem assinar contrato, Muricy Ramalho garante que já é técnico do Santos. Participam desta edição o jornalista e professor da Universidade de São Paulo, Eugênio Butti, e o sociólogo Demétrio Magnoli. Os dois policiais militares que executaram um suspeito de roubo num cemitério em Ferraz de Vasconcelos vão responder por homicídio. Eles já estão presos. Uma mulher presenciou o crime e fez a denúncia em tempo real para o Centro de Operações da Polícia Militar. O soldado Felipe Damel tem 5 anos de polícia. O parceiro, Ailton Vidal, 18. Os dois não tinham problemas de má conduta ou abuso de autoridade. Segundo os policiais, eles estavam em patrulha no dia 12 de março, um sábado, quando por volta de 3 da tarde, na zona leste de São Paulo, interceptaram um furgão que acabava de ser roubado. Os dois contam que perseguiram o veículo. Dentro de um condomínio residencial, o ladrão que dirigia desceu atirando. Os policiais reagiram e acertaram o bandido, que, segundo a polícia, morreu a caminho do hospital. Dileone Lacerda de Aquino tinha 27 anos e uma ficha criminal que incluía passagens por receptação de mercadorias roubadas, resistência à prisão, formação de quadrilha e roubo. Os policiais relataram tudo como resistência à prisão seguida de morte. O caso teria se encerrado por aí mesmo, não fosse pelo testemunho de uma mulher. Ela estava visitando o túmulo do pai no cemitério em Ferraz de Vasconcelos e ligou para o Centro de Operações da Polícia Militar para contar o que aconteceu. Olha, eu estou no cemitério Parque das Palmeiras, aqui em Ferraz de Vasconcelos, e a Polícia Militar acabou de entrar com uma viatura aqui dentro do cemitério, com uma pessoa dentro do carro, tirou essa pessoa do carro e deu um tiro. A atendente pergunta pelo prefixo da viatura. Olha, eles estão fechando, eles vão passar pela gente e aí eu vou ver o prefixo da viatura. O prefixo é 29411, M29411. Ela percebe que um dos policiais vem em sua direção e não se intimida. Oi, desculpa, senhor. É o senhor que estava naquela viatura? O senhor que executou o disparo ali? É o senhor que tirou a pessoa de dentro? Ali é próximo de onde nós estávamos. Eu estou falando com a polícia militar. Eu tratei. Você está se correndo? Meu senhor, olha bem pra minha cara. É mentira dele. É mentira, senhor. É mentira. Eu não quero conversar com o senhor. Eu sei. E o senhor sabe o que o senhor faz. O senhor tem a consciência do senhor. O comandante da Polícia Militar deu entrevista dizendo que os dois policiais levaram o suspeito para o hospital. Interrogados, os PMs caíram em contradição e estão detidos no presídio Romão Gomes. Tiraram ele dentro do veículo, da viatura, atirou no peito dele, colocou de volta, deram prosseguimento como se fosse uma resistência de morte e caminharam para o pronto-socorro. Hoje, o coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP disse que a mulher teve uma atitude de coragem cívica. O custo, vamos dizer, do perigo que a vida dela podia estar representando foi, na hora, nesse momento, pensado como menor em relação ao papel dela como cidadã, ao que ela espera das instituições, ao que ela espera do comportamento de um policial.
No site, a Corregedoria da Polícia Militar elogia a atitude da testemunha e diz que a denúncia permitiu a prisão em flagrante dos 2 soldados. Segundo a Corregedoria, esse episódio reforça a credibilidade na instituição da Polícia Militar, que mostrou disposição para cortar a própria carne para defender a sociedade paulista. O Ministério Público divulgou no fim da tarde uma nota informando que no dia 21 de março já ofereceu à Justiça uma denúncia contra os policiais militares. Os autos do processo, que tramita em Ferraz de Vasconcelos, foram remetidos para a Promotoria de Justiça, que pediu hoje à tarde a prisão preventiva dos 2 PMs que já estão detidos. Quer dizer, é uma unanimidade achar que essa mulher é uma heroína, mas você acredita que ainda assim ela corre risco de vida, não só ali no enfrentamento, na hora que ela chega e fala, foi você que atirou, não sei o quê. Não, eu não acredito. Pós-episódio? Eu não acredito que ela corra risco de vida. Se nós acreditarmos, sinceramente, que uma pessoa que faz uma denúncia corre de fato risco de vida ao acusar um policial que cometeu um crime que ela viu, nós estaremos numa situação de completa barbárie. Mas o fato é que as pessoas têm medo da polícia. E nesse sentido... Então, no medo inclui também você... Você tem medo... medo... as informações da vida dela, onde ela mora, estão ali, dentro da polícia. Estão ali, as pessoas têm medo da polícia e a experiência social sustenta esse medo da polícia. Né? De novo, a gente lembra da música do Chico Buarque, Chame o Ladrão. Eu acho que essa mulher é uma heroína, como todo mundo, tinha que ser condecorada pela Polícia Militar. Veja, o medo da polícia vem da origem da polícia militar no Brasil, que é a ditadura militar. Né? Eu acho que ainda há um medo da polícia, mas eu acho muito importante destacar que existe uma atitude da polícia, que existem meios de denúncia, que ela realizou uma denúncia e que na sociedade democrática as pessoas não devem ter medo da polícia. Então, nós precisamos transitar de uma situação de medo da polícia para uma situação de não ter medo da polícia. Eu sou contra aquela visão que engloba toda a polícia, que põe no mesmo saco todos os policiais e diz eu tenho medo da polícia. Não, eu tenho medo dos maus policiais, né? Porque existem milhares de excelentes policiais que correm risco de vida e defendem as pessoas. Né? Então é preciso separar e é preciso principalmente que a polícia separe o cancro que existe dentro dela, que são policiais assassinos, policiais corruptos, do resto da polícia, para as pessoas não terem medo da polícia. Ela deve correr risco, porque é igual AIDS, se tem uma possibilidade, 1% de você contrair a doença, de ser pego por ela, você está correndo risco. Quer dizer, que é o caso dela. É claro que existem policiais bons, claro que não é todo policial que é corrupto, que é assassino, mas à medida que as informações dessa mulher está correndo dentro da polícia, de inquéritos e tudo mais, Demétrio, eu acredito que ela corra risco. Não, mas eu não estou discutindo se ela corre ou não risco. O que eu estou dizendo é que a atitude dela é a única possível se nós queremos chegar numa situação democrática onde a polícia não inspire medo nos cidadãos, que eu acho que é o que a polícia deve querer. Claro. Né? Daqui a 2 dias, médicos de todo o Brasil vão fazer uma paralisação contra os planos de saúde. Eles pedem melhor remuneração e menos pressão dos convênios. Nas ruas não é difícil encontrar quem reclame. Às vezes demora para se marcar uma consulta. Cada momento que você utiliza o plano é uma surpresa, não sabe o que vai encontrar. Agora, os usuários dos planos de saúde vão ter que lidar com uma paralisação dos médicos marcada para depois de amanhã. A paralisação não deve atingir atendimentos de urgência, mas consultas, exames e pequenas cirurgias devem ser cancelados. Os médicos dizem que é um alerta, principalmente para os planos de saúde e para a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Os médicos pedem melhor remuneração. Em São Paulo, segundo o Conselho Regional de Medicina, planos chegam a pagar R$ 25,00 por consulta. Para os médicos, o valor deveria partir de R$ 62,00. Outra questão é a interferência dos planos de saúde nos procedimentos. Segundo as entidades, 92% dos médicos admitem sofrer pressões dos convênios. Mais da metade dos hospitais afirma que os planos de saúde determinam a transferência do paciente para hospitais próprios. Nós podemos entender que as dificuldades de atendimento já ocasionaram mortes.
As principais entidades da categoria subiram o tom. A Associação Médica Brasileira, a Federação Nacional dos Médicos e o Conselho Federal de Medicina acusam a Agência Nacional de Saúde Suplementar de omissão. Ela tem que mediar, não só, mas intervir nessa relação antiética que atinge aos usuários entre as operadoras e os médicos. Isso sim tem um nome, que é omissão e inclusive ilegal, porque a lei assim determina que ela o faça. Em nota, a Agência Nacional de Saúde afirmou que considera o movimento dos médicos legítimo, desde que não prejudique os pacientes. A Federação Nacional de Saúde Suplementar, que congrega 15 operadoras, informa que os reajustes das consultas superaram a inflação nos últimos 9 anos e que 80% dos beneficiários estão satisfeitos com os planos, segundo pesquisa Datafolha. Já a Associação Brasileira de Medicina de Grupo, outra entidade que representa os planos de saúde, esclareceu que não participa de decisões sobre remuneração e que a negociação é livre entre as partes. Quer dizer, antes eram os associados que brigavam com os planos, agora é todo mundo brigando com todo mundo. E quem precisa de ser atendido... Não, aí eles fazem greve e quem acaba pagando o pato no final é o paciente. Eu estava lembrando que em hospital público sempre existe todo tipo de carência, mobilização, algumas justas, outras não, descasos, desrespeitos, filas, etc, etc, etc. Agora esse problema chega na classe média, vamos ver como é que esses médicos vão agir. Mas é claro que vitimizar, prejudicar, jogar conta sobre quem precisa de assistência médica é um descalabro. Não, depois isso não pode ser chamado de greve, hein? Vamos deixar claro. Greve se dá quando existe uma relação entre empregador e empregado. Não é isso que existe entre os médicos e os planos de saúde. Existem relações contratuais de prestação de serviço entre médicos e planos de saúde, não relações de emprego. Então, você pode chamar de muitas coisas esse movimento, tá certo? É uma paralisação, né? Você não pode chamar de greve. Pois é, então não é uma greve. O que os médicos estão fazendo é procurar usar o sofrimento dos pacientes na sua relação contratual com os planos de saúde, tá certo? Não vamos chamar isso de greve. É uma forma de pressão, né? Não vamos chamar isso de greve, né? É uma baderna. Ou de chantagem. Bom, é chantagem, claro. A OTAN informa ter destruído 1/3 da força militar do ditador Muammar Gaddafi desde o início da ofensiva militar. O anúncio feito hoje pela Organização do Atlântico Norte, que coordena os ataques às tropas do ditador líbio, levou em conta as mais de 300 missões já realizadas. Os principais ataques são feitos nas cidades de Brega e Misrata, polos petroquímicos e palcos de constantes confrontos entre os rebeldes e as tropas de Gaddafi. No Iêmen, os manifestantes voltaram às ruas da capital Sanaã e mais uma vez foram reprimidos com violência pelas tropas do governo. Pelo menos 5 pessoas morreram. Há 32 anos no poder, o presidente Abdullah Saleh dá sinais de cansaço. Altos comandantes do exército já desertaram e o governo dos Estados Unidos, aliado histórico de Saleh, pediu que ele deixe o poder. Começando pela Líbia, Demétrio, qual o impasse nesse momento no país? Bom, os rebeldes não têm meios militares para derrotar Gaddafi, né? E Gaddafi, depois da intervenção da OTAN, não tem meios militares para arrasar, num banho de sangue, as cidades controladas pelos rebeldes. Então, se configura um impasse onde os rebeldes controlam Benghazi e uma boa parte do leste da Líbia, e Gaddafi controla Trípoli, a capital, e quase todo o oeste da Líbia, com exceção de um enclave, que é a cidade de Misrata, onde há um massacre em câmera lenta acontecendo todos os dias. Como esse massacre se dá onde as tropas de Gaddafi estão muito próximas da população civil, a OTAN não encontra meios para bombardear pelo ar, né, essas forças de Gaddafi, porque isso poderia produzir muitas baixas entre os civis. E no corpo a corpo, né, que daí é por terra. Pois é uma situação no corpo a corpo, quer dizer, em Misrata fica claro os limites
da ação da OTAN. E eu temo que esse impasse na Líbia, com todas as suas dramáticas consequências humanas, vá perdurar ainda por um bom tempo, porque nenhum dos lados consegue derrotar o outro nas circunstâncias atuais. A maior parte dos poços de petróleo está sob o território de quem? Dos rebeldes? No território dos rebeldes, porém, a cidade onde chegam os oleodutos e por onde se exporta petróleo, que é o porto de Brega, caiu de ontem para hoje sob controle de Gaddafi. Né? Hoje ocorreu a primeira exportação petrolífera dos rebeldes, né, que exportaram para o Catar, que então reexporta esse petróleo. O Japão realiza teste de radiação em escolas da província de Fukushima, local da usina nuclear danificada. No mar, o nível de contaminação está em 5 milhões de vezes acima do limite. Mais de 1.000 escolas e creches serão monitoradas nos próximos 2 dias. As escolas estão em regiões distantes da zona de exclusão de 30 quilômetros no entorno da usina. Mas as autoridades estão preocupadas com o aumento do nível da radiação. Hoje, novos testes revelaram radiação 5 milhões de vezes acima do limite na água do mar. Resultado do despejo de 11 mil toneladas de água contaminada. A medida foi adotada pela empresa que administra a usina como única alternativa para evitar que a água mais radioativa vazasse para o mar. As autoridades confirmaram também ter encontrado radiação em peixes, num raio de 80 quilômetros da usina. A notícia preocupa os japoneses, que têm na pesca uma de suas principais fontes de alimento. Olha, eu estou vendo aqui num site de notícias que o vazamento de água radioativa na usina Fukushima já está contido. Essa informação é da operadora mesmo da usina, Tokyo Electric Power Co. Bom, essa é uma boa notícia, mas, enfim, como disse o Eugênio, a contaminação já foi feita em toda a costa. Não, e dá a impressão de que não é que o vazamento foi contido, ele foi exaurido, a água acabou. Você viu, são 11 toneladas, quer dizer, é porque não tinha mais para jogar, é uma situação desesperadora, né? Não, tem os mortos, tem uma situação com consequências econômicas muito grandes e muito demoradas, mas eu acho que é algo muito pior do que isso. Quer dizer, que é a crise, eu vou chamar assim, espiritual. O Japão é o único país que conheceu explosões nucleares em guerra. Todos os quadrinhos japoneses, o cinema japonês, depois da Segunda Guerra Mundial, está profundamente influenciado por essa experiência única, trágica. Godzilla e os outros monstros criados pelo Japão são deformações produzidas pela radioatividade. Quer dizer, o imaginário japonês está todo ele contaminado desde a Segunda Guerra pela ideia da deformação radioativa da vida. Né? E é essa questão que aparece quando o peixe está contaminado, talvez não em níveis mortais, né? Muitas dessas coisas a gente não deve exagerar, tem contaminações que não são fatais, mas o que existe de fatal é um golpe extraordinário na autoconfiança da nação japonesa. Agora, Demétrio, quando essa água começa a ser contaminada, e isso a gente não sabe, eu acho que nem eles sabem, porque é tanta informação, pode entrar em ação o direito internacional ambiental se outras nações se sentirem ameaçadas? Isso viola o direito internacional do mar, por exemplo, né? Porque há contaminação de águas que são águas internacionais. Né? Agora, países moverão ações contra o Japão nesse momento? Eu duvido. Eu não recomendo que a comunidade internacional mova ações contra o Japão nesse momento. Esse vazamento de água não é resultado de incompetência. Tem muita coisa que é resultado de incompetência aí, mas não isso. Esse vazamento de água era inevitável se pretendia evitar a fusão completa dos reatores nucleares das usinas, porque era preciso usar a água do mar para resfriar os reatores. Estão pensando em dar uma injeção de concreto para ver se estão tentando dar, mas não está dando fissura. certo. Não estava dando certo. Hoje há uma Parecem notícia... que outras, né, fissuras também. Aparecem outras. Hoje há uma notícia de que teria se conseguido interromper o vazamento.
Bom, e o Irã anuncia o início das atividades da primeira usina nuclear do país, numa das regiões mais propensas a terremotos do mundo. O anúncio do início das operações foi feito hoje pelo presidente Mahmoud Ahmadinejad. Ele disse que as usinas do Irã são seguras e modernas e descartou a possibilidade de acidentes nucleares, como o que aconteceu no Japão no início do mês passado. A usina de Bushehr fica localizada na costa do Golfo Pérsico, numa zona de intensa atividade sísmica. Ela começou a ser construída na década de 1970 e só foi concluída agora com a ajuda de engenheiros russos. O programa nuclear iraniano é criticado pela comunidade internacional, que acusa o Irã de buscar armas atômicas. O governo nega e diz que a tecnologia tem fins pacíficos. Quer dizer, a garantia sou eu, né? Quando ele fala que está garantido que não vai acontecer a mesma coisa que no Japão. Agora, como enfrentar o Irã, que a comunidade internacional está dizendo aí há tempos de que tudo é uma ameaça, enfim, a comunidade se sente ameaçada. Como enfrentar essa situação? A leitura que a gente tem daqui, quando vê a cena do Ahmadinejad, é de crescimento de uma mobilização do país em torno de desenvolver a tecnologia de enriquecimento nuclear e tudo mais, para poder ter a bomba atômica, para poder ser uma potência militar na altura de outras que têm esse tipo de armamento. E é possível que o Irã seja a verdadeira pedra de toque de toda a mobilização que os próprios Estados Unidos vêm desenvolvendo no mundo árabe, porque trata-se de enfrentar a possibilidade desse crescimento do Irã. Há notícias recentes de que vários assessores de Obama vêm manifestando que a orientação, inclusive militar, dos Estados Unidos se pauta a partir dessa questão. O que acontecerá com o Irã? Como ficará o Irã? Quer dizer, é possível que no final desse movimento exista a posição do Irã. É a impressão que fica. Bom, tentando esclarecer essa questão, os Estados Unidos, quando invadiram o Iraque em 2003, quando George Bush invadiu o Iraque em 2003, eles romperam com a política de equilíbrio de poder entre Irã e Iraque que eles desenvolviam na região desde os anos 80, o Iraque sendo uma contraposição ao poder do Irã. O que está acontecendo hoje com as revoluções árabes é o enfraquecimento de estados aliados dos Estados Unidos e inimigos do Irã. O enfraquecimento do Egito, com a queda do regime do Mubarak e uma transição que vai se prolongar, o enfraquecimento da Arábia Saudita, que enfrenta a revolta na própria Arábia Saudita e principalmente a revolta no Bahrein, né, que faz parte lá da sua região, do Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico. Enfim, o enfraquecimento de aliados, agora é o Iêmen, de aliados fundamentais dos Estados Unidos. O medo dos Estados Unidos é que o Irã emerja desse processo de mudança no Oriente Médio como uma potência muito mais forte que as demais, né? Que é o que o Irã há muito tempo quer. Né? Não vamos esquecer que o Irã é a antiga Pérsia, o antigo Império Persa, né? E sempre teve ambições imperiais na região. Hoje fala Irã, mas se você quiser tratar como Pérsia, pode, não pode? Você pode tratar como Pérsia, mas você vai entrar numa discussão complicada sobre cultura. Isso. A ditadura do Shah Reza Pahlavi reivindicava as raízes persas, pré-islâmicas. A ditadura teocrática atual procura esconder as raízes persas e enfatizar as raízes islâmicas do país. Olha, as revoluções que agitam o Oriente Médio chamaram a atenção de jovens aqui no Brasil. Por conta disso, professores de uma escola de São Paulo criaram uma aula especial para a discussão do tema. A ideia foi aproveitar a identificação dos alunos com a busca da liberdade e com a faixa etária de muitos manifestantes no mundo árabe. Não é um show de bandas da escola, é uma aula, isso mesmo, e uma aula sobre Oriente Médio. A gente poderia dizer que esses conflitos, essas revoluções que estão ocorrendo no Oriente Médio, nesse momento, seriam revoluções religiosas. Eu falo a gente debatendo, discutindo, a gente chegou à conclusão que não são questões religiosas.
Os professores de uma escola particular de ensino médio de São Paulo resolveram sair da sala de aula para falar sobre a turbulência de países como Egito e Líbia. Os alunos passaram um mês se preparando. Pesquisaram, editaram vídeos, leram reportagens. No fim, transformaram o que seria a aula tradicional num animado debate. Com a democracia agora entrando no Egito, se vai acabar essa ditadura? Eu acho que tudo que a gente faz hoje vive por base numa manipulação. As tensões já estão acumuladas ao longo de tempo por ditaduras corruptas. A ideia era, primeiro, a gente abordar esse assunto, mas de uma forma mais dinâmica. E aí nós criamos, na verdade, um grupo de professores se reuniu junto com alunos e fomos criando um pouco o formato do evento que ficou, como vocês estão vendo aí. O assunto é tenso e, para diminuir o nervosismo, rock e grafite. Não é uma coisa que você fica prestando atenção só nas suas anotações, só num professor. Mais do que um conteúdo preparatório para o vestibular, os organizadores acreditam que o conhecimento vai gerar reflexão e atitude. A gente conseguiu aproximar os alunos quando nós mostramos que as grandes revoluções que estão ocorrendo nesse momento têm como protagonismo jovens. Jovens ligados na internet, ligados em informática, que curtem música, que curtem rock and roll, ou seja, jovens como eles. E não é que dá certo? Quando a gente consegue se entreter, a gente presta mais atenção no assunto também. É bem diferente, a gente absorve mais coisa. E ver como é importante a gente se envolver, quebrar certos clichês, certos estereótipos. E é isso. Muito bom, né? Muito bom. Puxa, isso podia ir para a escola pública, né? Contaminar o ensino de uma maneira geral. E tem duas coisas muito importantes aí. A primeira, escola não é para fazer enciclopédia de coisas mortas. Escola é para decifrar o mundo. Então, a escola deve estar sempre atenta para aquilo que... para o noticiário, porque a imprensa, a internet, os meios de comunicação colocam como um material bruto a ser trabalhado pelos currículos. Exatamente. Com a ideia de decifrar o mundo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o ponto de vista extremamente claro e sábio dos professores que organizaram essa atividade. Eles estão dizendo que aqueles árabes lá parecem a gente. Ou seja, que eles, na verdade, querem a mesma coisa que a gente. Querem democracia, querem liberdade, querem direitos, querem estados decentes. Com isso, eles estão dizendo que aqueles árabes lá não são eles. Não são parte de uma cultura estranha, oriental, cheia de ideias exóticas, incompreensíveis para nós, que é o ponto de vista dos arautos da guerra de civilizações. Então eu queria fazer um cumprimento especial a esses professores, porque atrás do que eles estão fazendo existe teoria e existe um conhecimento profundo sobre o que eles estão falando. Se estivesse viva, Cacilda Becker faria hoje 90 anos. A diva do teatro brasileiro está no arquivo especial de hoje. O teatro sempre esteve presente na vida de Cacilda Becker. Era uma paixão. Aos 18 anos, pisou no palco pela primeira vez. Mas o grande salto veio aos 26 anos, ao lado de Ziembinski. Durante 9 anos, foi a principal figura feminina do teatro brasileiro de comédia. Dona de um estilo único, tornou-se uma grande intérprete. Com um corpo magro, aparentemente frágil, se transformava no palco, revelando-se forte e cheia de emoções. A política era outra paixão. A defesa da liberdade vinha acima de tudo. Fez 2 filmes. Floradas na Serra foi um clássico da Vera Cruz. Na televisão, brilhou em produções nem sempre bem cuidadas. Em maio de 69, Cacilda Becker interpretava Esperando Godot no teatro quando teve um derrame no intervalo. Morreu 39 dias depois. A seguir, Dilma Rousseff defende o fortalecimento das Forças Armadas. E mais, a Organização dos Estados Americanos pede ao Brasil a suspensão da usina de Belo Monte, no Pará.